uma visão sistêmica, né, da questão da sustentabilidade, da questão realmente do problema, né, do meio ambiente, enfim, né, que se apresenta para todos nós, né. E que eu já tinha ouvido isso há algum tempo atrás, mas gostaria de dizer que nós estamos vivendo hoje numa época chamada antropoceno, né. Eu sempre tentei guardar aquelas fases geológicas da evolução da vida, nunca consegui, né, ter sucesso, mas me pareceu muito interessante, né, esse termo antropoceno, que ele se refere justamente a uma época em que o planeta, tá certo? Um termo usado assim de uma época, digamos, biogeológica, né, da Terra, né, e que é marcada justamente pela intervenção humana, pela intervenção, o antropos aqui somos nós, o Homo erectus, e que hoje está virando meio Homo curvatus, tá certo? Em função dessa maquininha aqui, que tem, evidentemente, também tem alguma importância do ponto de vista da sustentabilidade, né? Esse termo apareceu pela primeira vez no ano 2000, acho que é importante dar aqui o devido crédito, né? Um cientista chamado Paul Crutzen, ele foi o prêmio Nobel de Química em 1995, né? E o que marca essa questão, que me parece fascinante, né, porque nós somos contemporâneos, eu quase totalmente dessa fase, alguns de vocês não, né, mas o que marca essa fase, né, do antropoceno é que a partir de 1945 aproximadamente até agora, ou seja, em pouco mais de 60, 70 anos, né, as intervenções que aconteceram desde então, elas são mais intensas, muito mais marcantes do que aquilo que já aconteceu ao que se estima em longo de 500 bilhões de anos, né, da vida que se estima, enfim, da existência da Terra. Ou seja, em menos de um século, a intervenção humana vem trazendo, né, consequências para o bem, evidentemente, mas, lamentavelmente, muitas vezes, numa situação realmente bastante preocupante, né. E quando eu falei da questão da obstetrícia, né, da ginecologia, da questão dessa visão sistêmica, né, das nossas intervenções, que alguém pode achar, puxa, mas o que eu tenho que ver com isso, né? O que eu, na minha área de atuação, tenho a ver com essa questão da sustentabilidade, com a questão do meio ambiente, enfim, né? E essa questão de se imaginar a visão sistêmica como se fosse um sistema mesmo orgânico, né? Como a Terra, a exemplo, né, de um organismo humano, qualquer coisa fora do seu equilíbrio pode ter realmente uma repercussão em curto, médio, ou às vezes agudamente, né, em toda a saúde, digamos, desse organismo, desse sistema, né, de todo esse sistema organizacional. Então, isso diz respeito muito a ver assim, com a questão da própria evolução humana, né? Então se entende, existem teorias a respeito disso, né, de que a evolução humana, a rigor, ela traz como efeito colateral um efeito danoso à própria vida. A evolução, de alguma forma, a interferência da maneira como vem acontecendo, ela é um fator de ameaça à própria vida, né? Que é uma coisa muito paradoxal até, né? E eu queria também, rapidamente, dizer também que assim, a visão de sustentabilidade, ela não se resume, muitas vezes a maioria das pessoas às vezes entende que quando se fala de meio ambiente é uma questão de não desmatar, de plantar isso, soja, o desmatamento na Amazônia, queimada, não sei o que lá, mas existem várias coisas, né, do ponto de vista do nosso cotidiano que interferem, né, dentro dessa escala de evolução, com consequências talvez pouco avaliadas, enfim. Eu volto a falar da medicina, estava até brincando com ela a respeito que eu ia falar de xixi, né, de pessoas do xixi na nossa represa, por exemplo, professor Ivarne, que, por exemplo, na minha área, o uso de contraceptivos orais, hormonais, até hoje, isso é um grande problema do ponto de vista, essa substância, e não, isso é só um exemplo, né, de que, assim, a água que chega lá na represa, ela tem uma quantidade, né, de substâncias, né, não só de contraceptivos orais, mas de vários medicamentos, e que não tem, por exemplo, um método, uma metodologia segura para que seja neutralizado. Isso pode ser um grande problema, é um grande desafio para quem trabalha nessa área, né? Imagino lá que em Diadema isso será um prato cheio, né, de possibilidades, né, daquele laboratório de avaliar na especiação, enfim, de substâncias que podem estar presentes, né, em escalas, às vezes,
absolutamente imagináveis, né, por todos nós, né. Da mesma maneira que os medicamentos podem interferir, a longevidade humana é um desafio do ponto de vista da evolução, do ponto de vista do ambiente, né? A utilização inadequada de medicamentos, surgindo espécies, por exemplo, de bactérias resistentes à maioria, ou se é que é resistente a algum tipo de antibiótico, né? Enfim, então, eu estou dizendo isso na minha área de atuação, que quando eu estou prescrevendo alguma coisa, eu posso estar achando que aquilo só está fazendo bem, mas evidentemente aquilo pode ter algum dano colateral ao ambiente, talvez às vezes não muito, digamos, avaliado ainda, né, num aspecto muito desafiador. Então, eu concluo, não falei meia hora, mas eu queria dizer então, portanto, né, assim, nada mais oportuno, né, e nada mais oportuno no interesse não só da celebração, né, de um momento que é importante, né, de sensibilização, mas nada mais oportuno do que a nossa universidade está absolutamente aberta e com a possibilidade dessa visão sistêmica, da necessidade, né, da mobilização dos diversos saberes, digamos assim, né? Então, esse entrelaçamento, né, essa colaboração de vários saberes são absolutamente essenciais para que, de alguma forma, a gente possa tentar reverter esses danos que vão acontecendo, muitas vezes, até de forma desapercebida, né? Então, acho que é nesse sentido, né, da necessidade dessa abordagem multidisciplinar. Então, assim, os gestores, evidentemente, aqueles que militam com as questões das leis, aqueles que militam com as questões dos processos absolutamente alinhados, né, com essas questões, a sustentabilidade hoje, inclusive, até como uma condição até sine qua non, né, para bons negócios, né, em escala global, né, apesar de alguns acharem que isso é bobagem, que a Terra é plana, enfim, mas, de qualquer forma, acho que isso é absolutamente essencial e nada mais oportuno, e, portanto, eu celebro, né, com bastante alegria, né, a oportunidade, então, de todas essas atividades que vão acontecer nos diversos campi, como uma atividade, como eu disse, essencial e que, mais uma vez, traz, né, para a nossa universidade a importância e o possível protagonismo, né, numa questão tão essencial para todos nós, né. Então, agradeço mais uma vez. Novamente vou me desculpar de não poder assistir todas as apresentações, mas certamente será uma tarde muito rica e alavancando outras ações que vão acontecer ao longo dessa programação. Muito obrigado.